Olá, internautas Infra, sejam bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje a gente vai estar aqui com um executivo muito especial, a gente está falando do Christian Mina. O Christian Mina, ele é diretor executivo de gerenciamento de facilidades da Cushman & Wakefield, que é uma empresa aí líder global em serviços imobiliários e corporativos. Para quem ainda não sabe, na verdade a Cushman é uma das maiores empresas do setor do mundo, com aproximadamente 53 mil funcionários e 400 escritórios em 60 países, né? E, no momento bom, em 2019, eles tiveram aí um faturamento invejável, na casa de 8,8 bilhões de dólares, e a gente trouxe o Christian aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre esse momento agora da retomada. Christian, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui no Infra FM Talks de hoje. Bom dia, Lea, boa tarde, né? Na verdade, é uma honra poder participar destas atividades com vocês e agradeço pela oportunidade, na expectativa de poder, através da nossa experiência na Cushman & Wakefield, agregar um pouco de nossos valores para o mercado. Então, tá bom. Claro. Seja bem-vindo. Na verdade, você já é um executivo experiente, né, mais de 30 anos de mercado e há 7 anos aí na Cushman, né? E eu queria ouvir de você, né, como é que você chegaram à definição de protocolos e políticas agora para a retomada, né, segura, que a gente fala dos seus clientes, tanto no escopo de escritórios como nos edifícios. Claro. Bom, sempre se tem como base as recomendações dos principais órgãos de saúde. A gente não pode jamais ignorar estas recomendações, OMS e organizações locais de cada país. Isto é feito, são programas na Cushman & Wakefield feitos de maneira global. E a partir daqui a gente desenvolveu o que inicialmente chamamos o Força-Tarefa de Prontidão para a Retomada, que é um guia de instruções para a reabertura dos locais de trabalho, com o fim de liderar o desenvolvimento de melhores práticas, produtos e parcerias para preparar os clientes para a recuperação pós-Covid-19 e o eventual retorno aos locais de trabalho, né? A gente desenvolveu o conceito inovador de escritórios que respeita as regras do isolamento social. Sim. É importante destacar, Lea, que este material, material de apoio para a retomada dos escritórios, é o material que a Cushman disponibiliza de maneira pública, um guia prático para ajudar as empresas nesse momento de crise, né, e incerteza que, de alguma forma, todos estamos atravessando, tá? A gente não pode deixar de ignorar nossa expertise internacional. Então, na China, por exemplo, a Cushman & Wakefield já ajudou a transferir mais de 1 milhão de trabalhadores para seus espaços de trabalho. E o conceito chamado de Six Feet Office tem sido um laboratório vivo que iniciou no escritório da Cushman & Wakefield em Amsterdã e que teve como base sugestões da China e em outros e as experiências, digamos assim, de mais de 40 mil colaboradores que atuamos na empresa. Sim. Este novo design de escritórios, né, o conceito Six Feet Office, consiste em elementos que incluem um roteamento exclusivo de tráfego de pedestres adequado para cada escritório. E aí, visando garantir que os funcionários mantenham 6 pés de distância, por isso chama Six Feet Office, né? 6 pés no sistema imperial, como sabem, corresponde a 1,82 m no sistema métrico, que é a distância recomendada pelos distintos órgãos. Além disto, né, o programa inclui recursos adicionais, produtos tangíveis, divisórias transparentes entre os espaços de trabalho, e principalmente um conjunto de regras de conduta que são simples e viáveis
que tem como principal foco a saúde e a segurança dos funcionários, na vanguarda da cultura dos escritórios ou destes futuros novos espaços de trabalho. Certo. A gente até já divulgou aqui no portal da Infra, né, o Sales Office e tal. Mas se os nossos internautas que não tiveram oportunidade de ver, eles conseguem acessar o site da Cushman e lá eles conseguem fazer download do guia, do passo a passo? Ah, muito bem. Inclusive tem vídeos, tem um videozinho do piloto criado em Amsterdã. A gente também tem lá no site alguns webinars que a gente já fez com alguns clientes ou com o mercado de maneira geral e está tudo disponível. Tanto este guia de prontidão que comentei no início. Tá, perfeito. E assim, para a gente, apesar que certamente no guia tem, mas se a gente tivesse que destacar aqui algumas ações práticas, né, que teriam que ser executadas pelas empresas para que elas possam, na verdade, fazer um retorno seguro, como você pontuaria? Bom, como se trata, né, a gente quer que este retorno seja seguro para os colaboradores, justamente a gente desenvolveu o que nós chamamos de Safe Six, né, um material que faz parte deste programa. Safe de segurança e Six porque são 6 pilares essenciais que nortear a preparação para este retorno. Estas recomendações, elas podem não ser 100% aplicáveis a todas as empresas, Leia, mas elas conformam, de fato, uma excelente base para que, a partir daqui, cada empresa possa customizar seu próprio programa de retomada, levando em consideração as particularidades e as necessidades específicas de cada empresa. Então, é um guia bastante, uma base muito sólida. O primeiro pilar é a preparação da infraestrutura, preparar o edifício para receber as pessoas pós-Covid-19. E aí, temos questões baseadas em estratégias de limpeza, inspeções pré-retorno da infraestrutura, verificações do sistema de ar-condicionado, entre outros equipamentos. Estabelecer fluxos e definir o distanciamento, né? São questões básicas para esse retorno. O segundo pilar, por exemplo, seria preparar os colaboradores, né, visando definir quais são os funcionários que realmente precisam retornar na primeira fase, principalmente, definindo também um rodízio entre colaboradores, e além de buscar as melhores orientações sobre os novos protocolos que devem ser seguidos a partir daqui, né? Vale mencionar que o comportamento de todos é fundamental para que este novo padrão a ser estabelecido seja respeitado e surja o efeito esperado. Então, a autoconsciência e, por isso, né, o preparo dos colaboradores é fundamental. O terceiro pilar seria o controle de acesso, né? Protocolos de segurança, verificação de saúde, recepção do edifício, expedição, áreas de recebimento, elevadores, políticas para visitantes, entre outras questões, são alguns dos pontos que abrangem este terceiro pilar. E aí chegamos ao quarto pilar, que seria a criação de um plano de distanciamento social. Um passo amplo, por exemplo, que passa pela redução da densidade, cronograma de gestão e padrões de tráfego. Aqui, todo mundo fala, por exemplo, de dar continuidade ao home office. Dúvida, o home office é uma questão que vai ao encontro deste pilar, né? Uma vez que a densidade dos locais deve ser diminuída consideravelmente nesta fase, né? O Six Feet Office também entra em ação neste ponto, dado que o layout do escritório chama para o distanciamento de 6 pés, 1,80 m, aí com isso salas de reuniões com menos cadeiras,
e redesenhos de espaços entre mesas e cadeiras, horários escalonados de chegadas e saídas, entre outras medidas. Tá? O seguinte pilar tem a ver mais com a operação, né? Readequar pontos de toque e intensificar limpeza, fornecimento de álcool gel, próximos a cada mesa, por exemplo, ou áreas de trabalho, estimular que os próprios colaboradores possam realizar a limpeza de suas estações, reforço constante de lavar as mãos, por exemplo, a gente não deve se cansar desta prática, revistar os procedimentos de limpeza e intensificar as rotinas, entradas, saídas, coisas do tipo, né? E, por fim, que não é menos importante, comunicação com confiança, né? É necessário que cada empresa tenha um plano de comunicação que seja transparente com os colaboradores em relação à nova realidade, uma comunicação bidirecional, garantir principalmente a tranquilidade para os colaboradores, que o principal foco nesta fase é a segurança e a saúde de cada um deles, né? Tem que se estabelecer políticas para convidados, como disse no início, visitantes, viagens de negócio, e estabelecer procedimentos para o suporte adequado aos funcionários que venham a apresentar sintomas de doenças. Tá? Isso é fundamental. A partir do momento que você colocou esses 6 pilares, se bem que a gente ainda não retomou, né? Mas tem algumas empresas que estão querendo retomar antes mesmo até do governo falar, olha, vamos retomar. Perfeito. Teve algum caso como esse? Já aplicou todo esse guia? Como é que foi essa experiência? Realmente não. No mundo corporativo, Leia, as empresas estão realmente respeitando as diretrizes, né? É claro que os prédios de nossos clientes estão majoritariamente desocupados, o percentual de ocupação é baixíssimo, tá? E aí varia entre cidade, estado, mas eu diria que não é mais do que 20, 30% de ocupação. Agora, tem certas rotinas que, evidentemente, a gente não deixou de fazer. Rotinas de manutenção, rotinas de limpeza, até porque é necessário dar continuidade aos programas de manutenção preventiva, por exemplo, para que este retorno seja mais sucedido. Tá? Mas não temos clientes que tenham antecipado o momento de voltar aos escritórios de trabalho. Todo mundo está pensando nisso neste momento. Temos feito muitas abordagens para clientes existentes e não clientes da área de FM dentro da Cushman & Wakefield. E assim, você observa que o plano ele é bem lógico, né? Uma grande satisfação que a gente tem é que a grande maioria dos clientes manifestam felicidade em saber que eles mesmos estão pensando de maneira lógica em muitas das ações que o nosso plano, nosso guia inclui. Porém, com certas diferenças. Uma das recomendações que a gente faz, por exemplo, é determinar fluxo de pedestres dentro das áreas privativas, né? A gente recomenda que o fluxo seja em sentido horário, para evitar que os pedestres se cruzem nos corredores. Essa, por exemplo, é uma medida que não se pensa tão logicamente, né? Então, é uma mistura de pensamentos que naturalmente vêm e outros que realmente se adquirem pela experiência, tá? Nós adequamos a nossa sede em São Paulo com base no 6 Feet Office para o nosso próprio retorno. Vale mencionar, Lea, que nós temos uma política global, nosso global nos exige que nós tenhamos a aprovação deles para poder reabrir o nosso espaço. Então, a gente precisou
preparar um plano de retomada, submeter este plano para nosso global, e o global nos autoriza a abrir ou não, e é claro que eles estão muito atentos, inclusive ao que eles estão enxergando na mídia em relação ao problema no Brasil. E outra premissa que temos determinado globalmente, nosso retorno tem que ser com até 25% da população existente. Tá? Então, ali já estamos priorizando, ou, por exemplo, pessoas dentro do grupo de risco, de maneira direta ou indireta, muito provavelmente vão continuar. E aí estamos priorizando o retorno ao trabalho para aquelas áreas de negócio que tenham uma necessidade real de continuidade do negócio para retornar aos escritórios antes que o resto, né? Perfeito. E é bom você falar nisso, porque a gente ainda tem uma questão que se discute muito a todo momento, né, sobre home office. E eu queria ouvir quais são as suas impressões com relação a esse assunto. Sem dúvida, Lea, a pandemia acelerou alguns processos dentro das empresas, e mesmo elas sendo grandes, tiveram que se readaptar a essa nova realidade, e home office se enquadra dentro desta tendência, né? Antes ainda era uma prática encarada por parte do empresariado, né, como sendo uma dificuldade para gerenciamento das atividades, baixa produtividade entre os colaboradores. Mas a gente realizou várias entrevistas, várias pesquisas, em nível local e em nível global, e colhemos dados de tomadores de decisões de ocupação imobiliária para entender melhor esta experiência. E essas pesquisas têm lançado alguns resultados interessantes. Por exemplo, em torno de 74% dos entrevistados pretendem adotar algum modelo de home office como definitivo. Tá? Então, nós acreditamos que haverá uma continuidade do home office, mas não na proporção que o problema do coronavírus está nos obrigando. Tá? Perfeito. 59% afirmam que existem mais pontos positivos do home office do que negativos. 43% mais ou menos nunca haviam adotado um home office antes da quarentena e também nem imaginavam esta possibilidade, né? Então, eu acho que uma tendência positiva, né? Que com certeza todos temos que aproveitar, tá? O mundo está em constante transformação, né? E a pandemia acelerou esta realidade, né? Eu enxergo o home office como parte da tendência do futuro dos escritórios, por exemplo. Perfeito. Onde temos alguns insights, trabalhadores remotos sempre se saíram bem, por exemplo. Então, antes do Covid-19, funcionários que trabalhavam principalmente de maneira remota, eles estavam engajados da mesma forma e tiveram uma experiência melhor trabalhando em home office. Tá? Então, isso vai dar continuidade. A colaboração, neste momento, está no auge de todos os tempos, né? Durante a pandemia, a colaboração em equipe produtiva atingiu novos patamares, utilizando a tecnologia de colaboração remota, por exemplo. O foco individual, por incrível que pareça, ele permanece forte. Significa que, enquanto a gente está trabalhando em casa, né, temos funcionários que relatam uma capacidade maior de concentração, igual ou maior, né? Ela permanece forte, né? E em momentos onde eles precisam ser produtivos individualmente, o home office está favorecendo. Outra tendência, as pessoas também precisam de vários lugares para interagir. Então,
Com o home office, por exemplo, conexões e vínculos pessoais estão sofrendo, impactando a conexão com a cultura corporativa e o aprendizado. Então, permitir, por exemplo, que as pessoas escolham o seu lugar de trabalho conforme é necessário, vai permitir no futuro que eles realizem seu trabalho e construam conexões pessoais de maneiras diferentes, né? É importante comentar, né, que os funcionários sentem maior confiança. Então, as pesquisas também apontaram que 90% da força de trabalho sente que tem confiança na equipe com quem trabalha, mesmo remotamente, e isso é fundamental nessa nova tendência. E por último, eu diria que no trabalho haverá vários locais. O ambiente de trabalho não será mais o escritório, um único local, e sim será um ecossistema de diferentes locais e experiências para apoiar a conveniência, a funcionalidade, o bem-estar. Não deixa de ser um pouco a continuidade do que a gente já estava experimentando nos últimos anos, com espaços mais colaborativos, coworkings, a experiência de ir e trabalhar num café. Então, eu acho que esse futuro dos escritórios e a pandemia vai acelerar esse movimento. Muito bem. A gente também acabou fazendo uma pesquisa, estou terminando de tabular a pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa com mais de 400 profissionais aí da área de facilities, que a gente deve estar divulgando aí nos próximos dias, e as percepções são muito parecidas com o que você acabou de colocar aqui para a gente, né? Então a gente vê realmente que essa é uma tendência. O que me deixou um pouco intrigada, assim, que se não me engano 52% disse que reduziria os espaços de trabalho, né? Eu falo assim, as pessoas falam talvez isso, mas quando você fala em reduzir, no momento onde a gente tem que ter um distanciamento maior, isso quer dizer que eu preciso de mais metros quadrados para colocar as pessoas, né? Então, sim, que essas decisões não sejam tomadas assim. Eu acho que tem que ter um pouco mais de... Precisamos respirar, esperar, e as coisas têm que se acomodar aos poucos, né? Até que a gente enxergue realmente aí qual que é a demanda mesmo do negócio de cada empresa, né, Cristiano? Não sei se você sente isso. Sim, mas ao mesmo tempo, Lea, eu diria que não seria nem prudente emitir qualquer, julgar qualquer situação neste momento. Eu acho que a gente precisa, no momento, ter muita cautela, entender, primeiro precisamos entender como iremos sair deste momento, né, que é um momento realmente difícil para todas as empresas. Eu acho que neste momento nós temos a retomada, né, estamos trabalhando no retorno aos espaços de trabalho, e a gente precisa entender como isto será. Pelas próprias pesquisas feitas, em resumo, nós entendemos, por colocar uma frase, o escritório não vai a lugar nenhum. Então, equilibrando o impacto do distanciamento social, da densidade com menos demanda de funcionários no escritório, provavelmente não afetará os tamanhos atuais da área ocupada e os escritórios continuarão a prosperar, porém, de formas diferentes, tá? Mas, de novo, eu acho que ainda é muito cedo para indicar o caminho será este ou outro. Eu acho que vai ter um mix de situações onde empresas, de fato, vão acabar diminuindo um pouco seus espaços e outras empresas irão readequar os seus espaços. Agora, eu enxergo que, de qualquer forma, temos um misto de desafios e oportunidades, né? O coronavírus está, como comentei já repetidas vezes, está nos permitindo pensar em tendências de ocupação que estavam sendo pensadas para um futuro próximo, e agora nós temos a chance de acelerar esse movimento, né? A nova forma de ocupação, tecnologia, etc., não deixa de ser... está no momento de pensar nisso agora e acelerar esse movimento de fato.
Muito bem. E assim, o que a gente observou de positivo, né, que a área de gerenciamento de facilidades tem trabalhado muito para ajudar aí, desde o momento que aconteceu aí o anúncio da pandemia, onde todo mundo teve que ir para casa, né, com seus equipamentos embaixo do braço, e a gente percebeu que a área de facilities trabalhou muito, né, que de uma certa forma ela ganhou alguma visibilidade. Não que antes ela não tivesse, mas era uma visibilidade invisível, né? Estava tudo funcionando, tudo bem, e agora a gente vê que o pessoal da área realmente está tendo que trabalhar muito para colocar as coisas no caminho que precisa ser colocado. E eu queria ouvir de você sobre isso um pouquinho e também que você desse uma mensagem para os nossos internautas, em sua maioria são profissionais que estão aí na posição de facility managers, né, em vários tipos de edifício de hospital, edifício de hotel, de shopping centers, de galpões industriais, o próprio corporativo, e que você desse uma mensagem para eles aí, para a gente finalizar a nossa entrevista. Bom, eu queria, talvez, fazer uma relação entre a nossa atividade de Facilities Management com a grande atuação que a força de saúde a nível mundial está fazendo, combatendo o coronavírus. E a relação que eu gostaria de fazer é que nossa atividade forma parte do grupo essencial de atividades. Sim. A gente não parou, né? Então, e fazendo uma relação até com o teu comentário, né, de que somos invisíveis, né? De alguma forma, eu acho que neste momento a gente ficou super, todo mundo na área de facilities ficou super visível. Quanto é necessária a nossa atuação nas empresas para as distintas atividades que a gente suporta, né? Então, eu diria que a principal mensagem que eu gostaria de fazer, de deixar, é que vocês, facilities managers, vocês formam parte do grupo essencial quando a gente tem crises, né? Em todos os planos de continuidade de negócios, seja qual seja, nós, pessoas de facilities, estamos sempre na linha de frente, defendendo a continuidade dos negócios das empresas, tá? Então, eu diria que a gente precisa se sentir muito orgulhoso disto. A gente foi a campo e continuou suportando o nosso cliente, independentemente de vírus, independente de crise. Vi muitos profissionais do segmento se readequar e se reinventar rapidamente às novas tendências, tá? Eu sou super feliz em ver esta tendência e ver a capacidade que realmente temos, e principalmente o mercado brasileiro está considerado como um dos melhores mercados na área de facilities management na América Latina, por exemplo, um dos mercados mais evoluídos. Então, eu diria que temos que nos sentir orgulhosos e eu me sinto grato realmente por poder formar parte desse grupo todo. E acho que a gente entrou neste momento de uma maneira e está saindo ou estará saindo de uma forma ainda melhor, mais fortalecidos e com uma bagagem, uma experiência maior, sem dúvida. Muito bem. Christian, nós do Infra FM Talks somos muito felizes aí com a sua participação. Concordamos com você que a nossa área realmente ela ganhou uma evidência maior, né? E já que nós somos um país que não sai da crise, né? Independente de coronavírus, então a nossa resiliência continua tendo que ser muito forte para a gente continuar aí trabalhando, né, em prol do mercado, né? Vocês que trabalham na operação e a gente do lado de cá que tenta comunicar o belo trabalho que todos os profissionais fazem aí nessa área. Então, novamente, nós agradecemos muito a sua participação, foi muito rica, e logo, logo iremos tomar aquele café pessoalmente, tá certo? Perfeito, Léa, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, saúde e bem-estar para todos. Tá bom. Abraço, Christian. Outro. Tchau, tchau.